O Campeonato Paulista chega na sua última rodada nesse fim de semana e eu vou fazer um vídeo sobre o que eu espero que aconteça, minhas previsões de resultados para a rodada, quem se classifica, quem é rebaixado. Peço que vocês deixem um like, se inscrevam no canal, comentem aí o que vocês acham e bora pro vídeo. Bom, todos os jogos vão acontecer no domingo, às 8h30. Como é a última rodada, tem que ser no mesmo tempo, né? Então a gente vai começar com Bragantino e Novo Horizontino. Em relação ao Bragantino e Novo Horizontino, são dois times que estão muito bem no campeonato, são dois times que realmente são times muito bons. O Bragantino é o terceiro colocado com 13 pontos e o Novo Horizontino é o primeiro colocado com 16. Os dois times já estão classificados e é em relação a um jogo para saber quem vai pegar o mando de campo nas rodadas eliminatórias, né? Nas quartas de final. Então, porque de acordo com a sua melhor campanha, você consegue o mando de campo, porque é jogo único nas quartas, né? Enfim. Então, assim, eu acho que é um jogo muito complicado para o Novo Horizontino, por ser na casa do Bragantino, por ser lá em Bragança. Então é um jogo muito complicado, mas também não vai ser um jogo fácil para o Bragantino, não. O Bragantino que vem de uma derrota contra o Corinthians e o Novo Horizontino vem bem. O Novo Horizontino ganha do São Bernardo na rodada passada, lá em Novo Horizonte, e vem de uma vitória. Eu aposto num empate nesse jogo. Eu iria de 1-1. Eu acho que é um jogo muito equilibrado, um jogo que eu acho que o Novo Horizontino não vai conseguir ganhar, mas também não vai perder. Então eu acho que o Bragantino também não tem essa força toda para ganhar do Novo Horizontino, porque o Novo Horizontino, um empate praticamente deixa ele pelo menos com a primeira ou a segunda melhor campanha do campeonato. Então eu iria de um empate nesse jogo aí. Bom, o próximo jogo é Mirassol e Portuguesa. A Portuguesa, que vem muito bem no campeonato, talvez seja algo até que surpreenda muita gente, né? A Portuguesa ir bem. Mas agora é SAF, tem bons jogadores, tem o Maceió, que é um bom jogador, eu acho que pode pintar em algum clube da Série A daqui a pouco. Vem contra o Mirassol, que não vem bem no campeonato. É um bom time, mudou, né? Do time da temporada passada, mudou bastante, mas ainda assim é um bom time. O Mirassol tem conseguido resultados ruins, tem tido resultados ruins no Campeonato Paulista, em sua maioria por não usar o time titular no Paulistão, por dar prioridade ao Brasileirão. O jogo que o Mirassol empatou com o Novo Horizontino não era um time titular, e perde para o Capivariano também, não utilizando seu time titular. Então o Mirassol vem com o foco no Brasileirão. E eu acho que tá certo, porque o Brasileirão é mais importante que o Paulista. O Mirassol não vai cair no Paulista, não tem como. Mas eu acho que o Mirassol não se classifica, tá? Eu realmente aposto numa vitória do Mirassol ali contra a Portuguesa. Mesmo a Portuguesa indo bem, eu acho que o Mirassol é mais time. Porém, mesmo assim não se classifica porque é muito difícil o Mirassol se classificar. O Mirassol precisa de uma combinação de resultados muito grande. Então eu acho que não se classifica. E a vitória eu acho que é do Mirassol, mas mesmo assim não se classifica. A Portuguesa, que já está classificada, né, do primeiro até o quarto já estão classificados. O Novo Horizontino, que eu já falei, está classificado. O Palmeiras já está classificado. O Bragantino e a Portuguesa já estão classificados. Então eu acho que ela vai jogar para ter um mando de campo nas quartas de final. Mas, mesmo assim, eu acho que o Mirassol consegue levar essa. Agora falando sobre Ponte Preta e São Paulo, a Ponte Preta é muito ruim. É a pior campanha do Paulista, já está eliminada. E assim, qualquer resultado diferente de uma vitória do São Paulo me surpreende demais. Eu não acho que o São Paulo é um grande time, mas comparado à Ponte Preta, o São Paulo é o Real Madrid. A Ponte Preta é muito ruim. O jogo que, por exemplo, a Ponte Preta jogou contra a Portuguesa e foi rebaixada. A Ponte Preta não jogou nada. A Ponte Preta jogou muito mal. Jogou muito mal no jogo contra o Guarani, tendo um a mais desde os 20 minutos do primeiro tempo, que o goleiro foi expulso, o Kaique, o goleiro do Guarani foi expulso, a Ponte Preta teve um a mais e jogou muito mal e ainda perde pro Guarani. Então, assim, é um time muito ruim. É um time muito debilitado tecnicamente, é um time muito fraco, é um time que parece entregue e morto em campo, e é o que tá entregue em campo. A Ponte Preta vai perder esse jogo. Duvido muito que a Ponte Preta consiga um bom resultado contra o São Paulo, até porque o São Paulo, ele quer, cara, o São Paulo quer ganhar. O São Paulo vai ganhar, precisa ganhar para se garantir entre os 8 e talvez ali pegar também
ter uma campanha melhor, né? O São Paulo tem os seus 10 pontos, se ganha vai a 13, consegue ali, talvez com uma derrota da Portuguesa, consegue até passar a Portuguesa, consegue ficar ali entre os 4. Mas aí também depende de uma sequência de resultados. Então eu acho que o São Paulo se classifica e a Ponte Preta já caiu. Então, vitória do São Paulo aqui, eu acho que não tem muita dúvida em relação a isso. São Bernardo e Corinthians é um jogo em que o São Bernardo, o bom time do São Bernardo, faz uma campanha ruim. É o 12º colocado com 8 pontos, o Corinthians vem em quinto com seus 11 pontos. E só que é lá em São Bernardo, né, o jogo. Então, assim, eu acho que é um jogo complicado pro Corinthians, porque o São Bernardo é bom time. Mas o São Bernardo não vai se classificar, não vai cair também. Então, assim, eu acho que dá pra tirar um empate ali. Eu acho que assim, o Corinthians consegue um empate contra o São Bernardo. Depende também do time que vai jogar. Não sei qual time vai jogar, mas como não tem Brasileirão agora, talvez eles coloquem um time. Se bem que o Corinthians tem Brasileirão contra o Atlético Paranaense, né? Por causa da reposição, por causa do jogo da Supercopa. Mas mesmo assim, eu acho que o Corinthians talvez vá com um time misto. Mas eu acho que dá pra ganhar. Dá pra ganhar. Como também não dá. Eu acho que, na verdade, o meu palpite é um empate ali. E se o São Bernardo ganhar também não me impressiona muita coisa, não. Mas eu acho que o Corinthians vai com... Pelo menos vai jogar sério esse jogo porque precisa do resultado, precisa pelo menos do empate para classificar. Enfim, eu apostaria no empate nesse jogo entre São Bernardo e Corinthians. Mas mesmo assim, o Corinthians se classifica, né, com um empate e o São Bernardo, né, não se classifica, mas também não cai. Bom, vamos pro próximo jogo. Botafogo de São Paulo, Botafogo de Ribeirão Preto, contra o Capivariano. É um jogo complicado, tá? É um jogo complicado, o Botafogo é sétimo, o Capivariano é nono. Eu acho muito difícil que o Capivariano consiga um resultado lá em Ribeirão Preto. O Botafogo não é grande time, o Capivariano também não é. Eu colocaria ali a vitória pro Botafogo de Ribeirão Preto contra o Capivariano. O Botafogo tem seus 11 pontos, o Capivariano tem 10. Se o Botafogo ganhar, o Botafogo se classifica. Se o Capivariano ganhar, provavelmente se classifica. Mas eu apostaria ali numa vitória do Botafogo de São Paulo contra o Capivariano. Palmeiras e Guarani. O Palmeiras eu acho que é um jogo mais tranquilo pro Palmeiras. Porque o Guarani é bom time, tá em sexto, mas eu acho que não vai conseguir se classificar não. A Ponte Preta. O Palmeiras é um time muito superior e vai brigar ali, ele tem que ganhar porque quer se classificar em primeiro para ter o mando de campo. Então eu realmente aposto ali que o Palmeiras vai ganhar do Guarani e mesmo de verdade que não for com o time titular, provavelmente ganhe. Se for reserva, se for titular, eu acho que dá Palmeiras, que o Palmeiras não vai perder ponto pro Guarani não. No máximo um empate, mas eu ainda apostaria ali numa vitória do Palmeiras sim. Bom, o Guarani não se classifica com esse resultado, provavelmente. Porque provavelmente o Botafogo passa. E o Santos, que a gente vai falar logo mais, provavelmente passa também. Também tem o São Paulo. Enfim, vamos de Primavera e Noroeste. Primavera e Noroeste. Primavera, que é um time que surpreendeu. Surpreendeu por ser um time que subiu agora, né? O Fantasma de Indaiatuba. É um time que surpreende, sim, nesse primeiro campeonato paulista que eles disputam. E o Noroeste, cara, é um time que desde a temporada passada vem brigando contra o rebaixamento, né? O Noroeste tem um grande problema de ser um time que tem um técnico fraco e tem um elenco muito fraco também. O time do Noroeste é muito ruim. O time do Noroeste é muito fraco. Quando você compara assim, o time do Noroeste com o time do Primavera, o time do Primavera tem mais bons jogadores do que o time do Noroeste. O time do Capivariano talvez tenha mais bons jogadores do que o time do Noroeste. E o Noroeste ele vem se reestruturando, ele é uma SAF também, e ele vem ele vem investindo em instalações, no gramado, no estádio, no CT, mas mesmo assim não adianta você querer investir em gramado, em CT, querer investir nessas coisas, mas você não investir no time. O time do Noroeste é ruim, é fraco. E o técnico é pior ainda, né? Enfim, eu acho ali que dá Primavera, eu acho que o Primavera não perde pro Noroeste, lá em Indaiatuba. E o Noroeste briga contra o rebaixamento, né? O Primavera em tese também briga, tem 7 pontos, junto com o Noroeste. Mas a diferença é o futebol jogado. O Primavera joga mais bola do que o Noroeste.
e mesmo nos jogos que não conseguiu ganhar, jogou mais bola que o Noroeste jogou. O Primavera joga contra o São Paulo e quase ganha, perde ali por uma infelicidade do zagueiro, que é expulso, e comete um pênalti, né? E aí deixa o Primavera sem reação. Mas mesmo assim eu acho que o Primavera vence, eu acho que ali facilmente dá Primavera, tá? Né? Com esse resultado, o Primavera não se classifica, mas também não cai. Santos e Velo Clube, eu acho que é o jogo mais interessante dessa rodada, talvez, pelo fato do que esse jogo representa em relação ao Santos, né? Porque o Santos tem 9 pontos, é o 10º colocado. Se o Santos ganha, provavelmente consegue a classificação, mas tem que depender de outros resultados. E se o Santos perde, o Velo Clube se salva e o Noroeste é rebaixado. O Velo Clube tem 5 pontos, é o 15º colocado. O Noroeste é o 14º com 7. Então, se o Velo Clube ganha, o Velo Clube passa provavelmente o Noroeste, considerando que talvez o Primavera ganhe do Noroeste. Então, assim, é um jogo muito interessante porque define ali na parte da classificação, mas também define na parte do rebaixamento. Então, assim, eu acho que o Santos ganha, tá? O Santos é um time muito ruim. É muito ruim o time do Santos, mas o Velo Clube é pior. E falando a verdade, eu acho que na Vila Belmiro, quando o time precisa de um resultado, precisa ganhar, eu acho que não vai perder, não vai entregar pro Velo Clube. Temporada passada, o Velo Clube ganhou do Santos, mas foi lá em Rio Claro, né, na casa do Velo Clube, por 2-1. Mas aqui, esse ano, na Vila Belmiro, eu acho que não tem possibilidade do Santos não ganhar do Velo Clube. Então, com esse resultado, o Velo Clube cairia e o Santos conseguiria se classificar. Bom, de acordo com todas essas minhas ideias, todas essas minhas previsões aqui, quem cairia seria o Velo Clube e a Ponte Preta, a zona de rebaixamento não mudaria. E quem subiria? Quem já está garantido, né? Novo Horizontino, Palmeiras, o Bragantino e a Portuguesa. Com esses resultados, o Corinthians se classificaria, o São Paulo se classificaria, o Santos se classificaria e o Botafogo de São Paulo se classificaria, o Botafogo de Ribeirão Preto. Então acho que esses são os 8 aí pra mim. Esses 8 são os times que vão se classificar. Velo Clube e Ponte Preta são os times que vão cair. Ponte Preta já caiu. Acho que o Velo Clube cairá porque não vai conseguir ganhar do Santos e precisa de uma vitória. Só a vitória interessa. Então, pra mim, esses são os meus chutes, essas são as minhas suposições, essas são as minhas previsões para a última rodada do Campeonato Paulista. Peço que vocês deixem um like, se inscrevam no canal, comentem aí se vocês concordam, comentem o que vocês discordam também. Bom, esse é o vídeo, espero que tenham gostado, fiquem com Deus e falou!